glorificadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Uma boa noite a todos, para nós. Que alegria estarmos aqui nesta noite. Temos saído um pouco de longe para estarmos aqui nesta festa e desde já nós parabenizamos esta igreja pelos seus 54 anos de organização. Sabemos que foi em meio certamente a lutas, sofrimentos, perseguições, talvez, e essa igreja iniciou seus trabalhos aqui já há muito tempo atrás, há mais de 54, se for contar, tempo como congregação, como ponto de pregação, certamente já deve estar aí há quase 60 anos, né? Então, nós nos alegramos de aceitarmos esse convite com muita alegria e estamos acompanhados nossa esposa, Viviane, meu filho Rafael e a menina não quis vir, sua filha também. Atualmente estamos ali, agora não em Santa Maria de Campos mais, mas em Bom Jesus, em Itabapona, na segunda igreja. Ficamos em Santa Maria há 7 anos, foi o nosso primeiro campo. Temos um carinho muito grande por aquela igreja, mas Deus nos chamou para estarmos agora no campo de Bom Jesus de Itabapona. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo número 15. Mateus capítulo 15, vamos nos colocar em pé, depois vai ficar bastante tempo sentado, né? Mateus 15, versos 21 a 28, a mulher cananeia. Vamos fazer essa leitura responsivamente. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos, por favor, os pares. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lagos de Tiro e Sidom. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus lhe respondeu: não fui enviado, senão a socorrer a casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar as próprias dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faz-se contigo como quer. Deixa que comigo sua filha. Amém. Podemos sentar? Certa vez, um carro passou em alta velocidade na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. E a pessoa que viu esse veículo passando em alta velocidade, ela tentou olhar para o vidro de trás, onde tinha uma frase. Mas o carro passou correndo tanto que não deu tempo de ler aquela frase, que estava até bem grande e não era pequena, mas ao mesmo tempo o tamanho da letra era grande. Um pouco mais à frente, aquele irmão caminhou e quando ele olhou para a sua direita, ele viu aquele veículo que tinha passado por ele. E ele pôde então olhar o que estava escrito ali no vidro daquele carro. Havia uma frase escrita assim: Deus está
no controle. Deus está no controle. Será que Deus realmente está no controle? Certamente, se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer essa mulher, ela ia dizer para nós: olha, Deus não está no controle. A palavra do Senhor diz que essa mulher cananeia, que não era do povo de Israel, veio das suas regiões, dizendo para o Senhor que a sua filha estava horrivelmente endemoniada, horrivelmente possessa. A história dessa mulher, da mulher cananeia, que a Bíblia não relata o seu nome, apenas a sua região, a sua localidade, ela vem até o Senhor Jesus exatamente porque o Senhor não estava no controle da sua vida. O Senhor Jesus não estava no controle da vida daquela mulher. O Senhor Jesus não estava no controle da casa daquela mulher. O Senhor Jesus não estava no controle da filha daquela mulher. E quando essa mulher se aproxima do Senhor Jesus, ela está exatamente clamando, desejando, anelando, buscando, pedindo socorro ao Senhor para que Ele estivesse no controle da sua vida, no controle da sua família, no controle da vida da sua filha, no controle da sua casa. Ai, mas quantas vezes, quantas pessoas não estão sob o controle, sob a direção do nosso Deus, não estão sob a bênção do Senhor. A mulher estava com a filha possessa, endemoniada, e eu fico pensando, gente, como que não era triste, como que aquela mulher não estava sofrendo. Uma pessoa possessa, ela quebra coisas dentro de casa. Uma pessoa possessa, ela fica fora de controle. Uma pessoa possessa, ela perde o seu estado de consciência. Uma pessoa possessa, ela faz coisas que depois ela não se lembra. Uma pessoa possessa, ela traz tristeza, agonia, sofrimento para alguém numa família. E essa mulher, ao clamar ao Senhor para que Ele pudesse socorrê-la, nós podemos ver algumas coisas aqui que chamam a nossa atenção. Quando nós nos dispomos a clamar ao Senhor para que Ele esteja no controle da nossa vida, em primeiro lugar, é preciso entender que é preciso clamar ao Senhor, mesmo que Ele fique em silêncio. É preciso clamar ao Senhor, mesmo que Ele fique em silêncio. A palavra de Deus diz que quando essa mulher chegou até o Senhor Jesus, provavelmente ela tinha feito uma caminhada muito grande. Ela veio de longe para se encontrar com o Mestre, para se encontrar com o Senhor Jesus, e ela então clamava, diz o texto, porque não era uma única vez. Ela clamava, ela pedia, ela implorava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E a palavra de Deus diz no verso 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Imagine você que aquela mulher vem aos gritos à procura do Senhor Jesus. Ela vem aos berros procurar o Senhor, clamando. O texto dá essa ênfase aí. Ela clamava ao Senhor, ela pedia socorro, ela pedia ajuda ao Senhor. E o texto mostra que só ela falava, só ela clamava, só ela pedia, implorava ao Senhor. Parece que era um monólogo aí. Só ela falando. O texto diz que ele, porém, não lhe respondeu palavra. O Senhor ficou quieto. Ele ficou em silêncio. Ele não deu resposta imediata para aquela mulher diante da causa que
colocamos a orar, a clamar a presença de Deus na nossa vida, o socorro de Deus na nossa vida, a ajuda do Senhor, e ele simplesmente fica em silêncio. O que não significa que ele respondeu de forma negativa, não significa que ele colocou a impossibilidade de não poder fazer aquilo, de não atender aquilo que estamos pedindo. O Senhor simplesmente ficou em silêncio. Você já reparou que às vezes o silêncio nos incomoda? Quando a gente começa a conversar com alguém, tem gente que gosta de falar, né? Fala sozinho, né? Ele fala, se tiver duas pessoas, fala para ele, fala para outra, né? Não sei se aqui tem alguém assim, né? A gente gosta tanto de falar, mas ele fala tanto, ele fala por si só, para ele e para outra pessoa, né? Tem algumas pessoas assim, parece que, né? Não sei por que. O Senhor Jesus fica em silêncio, não responde palavra alguma. Quantas vezes o nosso Deus faz isso conosco? Nós dobramos o nosso joelho, nós clamamos, nós oramos ao pé da nossa cama, nós oramos na igreja, nós dobramos o nosso joelho, nós buscamos a direção dele, nós pedimos a sua orientação, e parece que Deus está em silêncio, e o silêncio de Deus às vezes nos incomoda. O silêncio do Senhor nos incomoda. Quando alguém começa a falar demais, é que não, você não vai falar nada não. Eu quero ouvir sua voz, quero que você fale, eu quero ouvir. O silêncio de Jesus não significa que ele respondeu. Nem que sim, nem que não. Para que Deus esteja no controle da nossa vida, nós temos que clamar. Ainda que ele fique em silêncio. Ainda que ele não responda a nossa causa, o nosso clamor, a nossa oração de forma imediata. Porque nós gostamos de coisas imediatas. Né? Um ditado que diz, né? Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Às vezes, isso é cabível. Às vezes não. Às vezes nós temos que deixar para amanhã. Às vezes nós temos que deixar para a semana que vem. Às vezes tem que se adiar para o mês que vem. Quantos compromissos, né? Nós contamos que vai ser naquela hora, naquele momento, e tem que se adiar. Clame ao Senhor, mesmo que ele fique em silêncio. É porque você tem que orar mais. É porque você tem que clamar mais. É porque Deus quer que você talvez aprenda alguma coisa a mais, alguma coisa que você ainda não aprendeu, alguma coisa que você precisa passar, alguma coisa que Deus quer trabalhar na sua vida, em alguma área da sua vida, em alguma área do seu coração. É preciso continuar clamando, mesmo que ele fique. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, para que o Senhor exerça o controle da nossa vida, é preciso clamar, mesmo que os outros tentem responder por ele. É preciso clamar, mesmo que alguém tenha que responder no lugar dele. Vamos ver o que o texto diz. A palavra do Senhor diz no verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Mas houve aí uns intrusos aí, né? E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despegue, pois nem clamando para mim. O Senhor não responde nada. O Senhor fica em silêncio. E de repente, vem lá, né? O grupo de seminaristas, né? Os candidatos a presbíteros, a pastores, diáconos, né? Eles vêm ali, de repente, e dizem: Senhor, manda essa mulher embora. Despegue, ela vem com a mão atrás de nós. O Senhor não vai atendê-la mesmo. O Senhor não vai responder ao clamor dela. O Senhor não vai fazer nada por ela mesmo. Manda essa mulher embora. Despegue ela. Despegue-a, Senhor. Ai, irmãos, quantas são as vezes que nós estamos clamando, que nós estamos buscando a direção de Deus em alguma área da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa igreja, e alguém se aproxima
desanima e diz: olha, Deus não vai te atender, Deus não vai responder a sua oração, Deus não vai te abençoar, Deus não vai te ouvir. Vai embora! Volta para casa, volta para lá. Espera, pois vem clamando atrás. Tempo que ele estava em Santa Maria de Campos, nós assumimos, acabados de formar, estudei no seminário de Belo Horizonte, reverendo Zenoel e Claudete Zé, formamos em 2001, e em janeiro de 2002, assumimos o pastorado da igreja em Santa Maria de Campos. E a bancada da igreja estava bem caidinha. Fazia dó das pessoas quando se sentavam nos bancos, porque machucava todo mundo, machucava nada, era aquele banco de pipa, às vezes tinha uns preguinhos, meio coisa lá, às vezes dava uma espetadinha, Uma vez nós vamos fazer a campanha, nós vamos fazer movimento aqui com progresso. Pastor, já tentaram fazer isso. Já tentaram e ninguém conseguiu, e não teve jeito. Tem 50 anos que esses bancos estão aí dentro. Não tem como fazer isso. Nós não vamos conseguir. É muito caro para nós. E para a glória de Deus, os bancos não. Nós não conseguimos. Hoje, acredito eu, a bancada daquela que está lá hoje deve ficar em torno de uns 14 mil reais. Hoje, com a igreja interior, decidido, é muita coisa, Mas Deus é maravilhoso. É preciso clamar, mesmo que alguém se levante para tentar responder no lugar de Deus, para tentar falar por Deus aquilo que Deus não diz, aquilo que Deus não falou, aquilo que Deus não ordenou. Os discípulos tentam de imediato ficarem livres daquela mulher. A pessoa vê ali um desconforto, a mulher gritando atrás, buscou Jesus e dos seus discípulos. Aquilo começou a incomodar os discípulos, começou a incomodar os apóstolos. Mande embora. Certa vez, o irmão foi chamado para orar por um enfermo no hospital, mas a situação estava tão triste. A pessoa falou assim: não vou orar por isso, não tem jeito, está com pena agora. Aí, o irmão se recuperou, saiu do hospital, foi curado. Ficou sabendo que aquele irmão não quis orar por ele, ficou tímido com relação à fé, e ele falou: você não quis orar por mim, mas Deus curou. Você achou que Deus não ia me curar, você achou que não tinha mais jeito para a minha situação, mas Deus me curou. Clame ao Senhor, mesmo que alguém tente responder. Mesmo que alguém diga que não tem jeito, mesmo que alguém diga para você ir embora, clame ao Senhor. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, que orava, que clamava, buscava ali ela e Deus. E o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada e quis mandá-la embora. E ela disse: não, eu estou aqui orando ao meu Deus, crendo no milagre, crendo naquilo que ele há de fazer para mim. O passado do tempo, aquela mulher alcançou aquilo que ela estava buscando. Terceira coisa, para que Deus assuma o controle da nossa vida: não permita que o seu problema interfira na sua adoração ao Senhor. Não permita que o seu problema interfira na sua adoração ao Senhor. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela foi insistente, ela foi perseverante, ela não se deu por vencida,
por cansada, desanimada, ela não olhou para os obstáculos, para as dificuldades, mas ela persistiu na sua caminhada. E ela não permitiu que o seu problema, que o seu sofrimento, que a sua dor interferisse na sua adoração ao Senhor. O texto vai nos dizer, no verso 25, que mesmo sofrendo, mesmo sabendo que a coisa não estava nada boa na sua casa, aquela mulher veio e adorou o nome do Senhor Jesus. E continuou o Senhor. Aquela mulher não permitiu que o seu problema tirasse o foco de Jesus, o foco da adoração. Quantas vezes nós focamos mais no problema? Quantas vezes nós deixamos de olhar para o Senhor? Quantas vezes nós deixamos de adorar o Senhor porque nós estamos presos em algum problema, porque nós estamos presos a alguma coisa que está nos causando uma certa insatisfação, uma certa tristeza, uma certa preocupação, e nós então desviamos o nosso olhar, a nossa vida de Jesus, de adorá-lo, de estarmos diante dele. Muitas vezes eu fico pasmo, fico apavorado como que algumas pessoas deixam levar pelas circunstâncias da vida. Quantas coisas, às vezes, nós tomamos como motivo para não estar numa escola local, para não estar num culto à noite, para não estar num culto de oração, num culto doutrinário. Quantas oportunidades nós perdemos porque a gente fica visualizando o problema, a gente fica visualizando certas coisas e tira o foco de Jesus. Vocês se lembram daquele dia em que os discípulos estavam no barco, no meio da tempestade, e a Bíblia diz que Jesus foi andando até os discípulos por cima do mar, sobre as águas. E quando ele chegou próximo ao barco, os discípulos com medo, pensando que fosse um fantasma, Pedro foi o primeiro que se atirou e disse: Senhor, já que és tu, manda-me ir ter contigo. E o Senhor Jesus falou: vem, Pedro, vem experimentar isso aqui também. Vem também andar por sobre as águas. E a Bíblia diz então que Pedro foi até o mar, saiu do barco e ele começou a andar na água como se estivesse andando em cima de rocha. Ele começou a andar sobre as águas como se estivesse andando por uma estrada firme. Mas diz a palavra de Deus que quando Pedro desviou o foco de Jesus, quando ele desviou a sua atenção no Senhor, quando ele começou a reparar no vento, quando ele começou a reparar na tempestade, quando ele começou a reparar na chuva, quando ele começou a olhar para os lados, ele começou a naufragar, ele começou a afundar, a sucumbir, e ele pediu socorro ao Senhor Jesus. Não é assim conosco. Quantas vezes nós focamos a nossa vida em Jesus e de repente uma coisinha que acontece? Não vou descer, não vou no culto, não vou orar hoje, não vou ler a Bíblia, não vou buscar a presença do Senhor, não vou buscar uma vida de comunhão com o Senhor, de adoração ao Senhor. O meu problema é tão grande, a minha dor é tão grande, o meu aborrecimento com Deus é tão grande, que eu não consigo orar, eu não consigo ir na igreja, eu não consigo ir no culto, eu não consigo adorar o nome do Senhor. Essa mulher estava com a sua vida transtornada. Essa mulher não tinha um problema pequeno, não. Quem tem filho sabe. Quem tem filho sabe como que é a dor de um pai, a dor de uma mãe, quando ele vê um filho sofrendo, quando ele vê um filho numa situação difícil. E essa mulher, ela foi até o Senhor Jesus e ela não permitiu que o seu problema já ficasse lá chorando, murmurando: não tem jeito mesmo, não vou
caminho do Senhor, não vou buscar ajuda do Senhor, não vou me curvar perante Ele. Ela adora. Ela nem sabia que Jesus ia adorar. Ela nem sabia que o Senhor ia fazer por ela aquilo que ela estava pedindo. Mas ela adora. Ela se prostra diante de Jesus. Ela se rende diante do Senhor. Ela oferece a sua adoração para o Senhor Jesus. Quantas vezes, por coisas bem menores, nós deixamos de adorar o Senhor? Deixamos de buscar a presença do Senhor na nossa vida. Não perca o foco. Concentre-se por Jesus. Não permita que nada desvie o seu olhar, a sua atenção daquele que quer ser o Senhor absoluto da sua vida, da sua história, da sua casa, da sua família. Faça como essa mulher, a mulher cananeia. Não permita que o seu problema interfira na sua adoração ao Senhor. Não murmure, não lamente. Não fique dizendo que Deus não te ama, que Deus não gosta de você, que Deus se esqueceu de você. Continue orando, continue confiando, continue clamando com Ele. Mas em quarto último lugar, para que Deus esteja no controle, não desanime quando a resposta do Senhor não for aquilo que você esperava. Não desanime quando a resposta não for aquilo que você estava esperando. A palavra de Deus diz que quando Jesus resolveu falar com aquela mulher, quando Jesus resolveu responder àquela mulher, Ele disse uma coisa que parece meio sem nexo. Ele disse algo meio que absurdo. Ele não foi direto à necessidade dela. Ele apenas disse para ela no verso 26. Então ele, respondendo, disse: sabe o que é? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O Senhor Jesus dá uma resposta. Ela vai apelar: Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma libertação na vida da minha filha, para que haja paz na nossa casa, para que haja paz na vida da minha família. E o Senhor vem com essa história de que não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu te pedi uma coisa e tu me respondeu outra. Resposta diferente daquilo que ela esperava. Não é assim conosco? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca, nós dobramos o nosso joelho, nós fazemos a nossa oração, pedindo uma coisa, e de repente aparece outra. A irmã lá da nossa igreja, orando pela sua filha, para que ela retornasse para o caminho do Senhor, porque ela estava desviada. E uma mulher de oração, orando bastante, orando intensamente pela vida da sua filha. E ela então orava: Senhor, faça com que minha filha volte, retorne, e coloque o homem de Deus na vida dela. Coloque um servo do Senhor no caminho dela. Ela voltou e de repente ela começou a namorar uma pessoa do mundo que estava bebendo, se embriagava, descontrolada. Eu falei: Deus, eu sou um servo de Deus, eu sou alguém de Deus, para andar junto com a minha filha. E de repente essa pessoa, mas só sabe das coisas. Quando foi daí alguns dias, esse rapaz resolveu, a namorada dele, ir passar a virada de ano na igreja. E lá na igreja, o Espírito Santo de Deus visitou aquele rapaz. E ele se converteu. E está lá na minha igreja, vai dizer ele como pastor. Ele mais alguns. Uma bênção na igreja. Não desanime quando a resposta do Senhor não for aquilo que você quer. Não for aquilo que você pediu. De repente veio com outra forma.
como a resposta que o Senhor Jesus deu a essa mulher. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. O Senhor Jesus estava dizendo em outras palavras para essa mulher, não que ele estava chamando ela de uma cadela, de maneira nenhuma, mas ele estava se referindo ao povo de Israel como os filhos, como aqueles que eram herdeiros diretos da bênção de Deus, da promessa messiânica de Deus. E o Senhor Jesus, antes de ser levado aos gentios, ele então vem para o povo de Israel. E o Senhor Jesus então mostra para aquela mulher que a prioridade dele naquele momento não era atender, não era se voltar para o povo gentio, mas para o povo de Israel. A prioridade era Israel, e que ela mesmo não poderia atender os pequeninos até aquele momento. Mas aquela mulher, ela vai além e ela vai surpreender o Senhor Jesus, porque ela vai dizer: é verdade, Senhor, eu sei que primeiro sou ele, mas eu sei também que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quem tem cachorro aqui sabe o que é isso? Quem tem um cachorrinho sabe o que é isso? Cachorrinho, eu tenho uma cadelazinha, e você já viu cara de cachorro quando está com fome, quando está esperando receber ali uma migalha, alguma coisa? Dá dó, né? Ele faz aquela carinha triste, abana o rabo, né? Fica com aquele olhar triste assim pra gente, coisa dizendo: você está comendo tudo aí, eu não estou comendo nada, estou morrendo de fome aqui, né? Divide um pouquinho dessa migalha aí, deixa cair um pouquinho desse negócio aqui para mim, deixa eu experimentar um pouquinho disso aí. Aquela mulher disse para o Senhor: eu sei que eu não estou na mesa, eu sei que eu estou abaixo da mesa, mas eu sei que uma migalha que o Senhor mandar, como uma pessoa manda para o seu cão, uma migalha que o Senhor mandar, eu serei abençoada, a minha vida vai mudar, a minha filha será curada, a minha filha vai ser liberta. Não desanime quando a resposta de Deus não for bem aquilo que você esperava. Creia que algo maior está a caminho. Creia que Deus está providenciando algo que você não espera, mas porque é poderoso para fazer. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquela mulher então ficou maravilhada, porque o Senhor Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua vida ficou curada. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente quer estar na mesa, a gente quer estar no banquete, a gente quer ocupar os primeiros lugares, a gente quer ocupar aqueles lugares que nós achamos mais importantes aos olhos do homem. Mas às vezes aqueles lugares que são mais importantes aos olhos do homem não é o lugar mais importante aos olhos de Deus. E aquela mulher estava ali exatamente para compreender, para entender que o lugar que Deus a queria não era na mesa, mas era lá embaixo. E lá embaixo, prostrada, humilhada, numa atitude de humildade, ela recebeu o que ela tanto queria. Deus a abençoou. Sabe por que muitas pessoas não estão mais abençoadas diante de Deus? Por causa da arrogância, por causa do espírito de grandeza, do orgulho, da vaidade. Muitas pessoas não são mais abençoadas porque não conseguem se curvar realmente, face de verdade diante de Deus. O joelho está até dobrado, mas o coração está em pé. O joelho pode estar às vezes até calejado, mas o coração não se curva diante do Senhor. E essa mulher se curvou diante do Senhor. Deus
abençoou de uma forma tão grande, assumindo o controle da sua casa, assumindo o controle da vida da sua filha, que estava sob o controle de Satanás, que estava sob o controle do príncipe das trevas. O Senhor Jesus libertou a filha daquela mulher e passou a reinar naquela casa, abençoando aquela família. Talvez você que entrou aqui nessa noite não esteja com a sua vida sob o controle de Deus, sob o controle da presença do Senhor Jesus. Talvez você esteja perdido. Talvez você não esteja sabendo a quem recorrer. Talvez você seja aquela pessoa que, quando a coisa aperta, você dá tiro para tudo quanto é lado. Você busca socorro em tudo quanto é lado. Porque você não consegue acreditar que uma única pessoa seja suficiente para te abençoar, para te livrar de todo e qualquer cativeiro, para intervir na sua vida, na sua história, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus familiares, para intervir com poder, tocando a sua vida como foi cantado aqui nessa noite. Aquela mulher, ela foi somente a Jesus. E Jesus foi suficiente para resolver o problema, o anseio, o desejo do seu coração. Você crê nisso? Amém. Jesus é suficiente para exercer o controle absoluto na sua vida e mudar a sua história. Feche seus olhos. Vamos orar. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Há alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida ao controle absoluto do Senhor Jesus? Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Se você, a partir de hoje, quer entrar numa aliança com o Senhor Jesus, para que a sua vida pertença a Ele, para que Ele, apenas Ele, exerça o controle absoluto na sua casa, na vida da sua família, na sua história, no seu coração. Eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você quiser, vir aqui à frente. Vamos orar. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que Jesus veio para exercer o controle absoluto da nossa vida. E aquela mulher pôde entender isso quando viu a sua filha terrivelmente endemoniada. Ela testemunhou isso. Ela experimentou do Teu poder, porque ela foi insistente, porque ela clamou, porque ela focou a sua adoração no Senhor, porque ela creu a todo tempo no Senhor, porque ela se humilhou diante de Ti. Ela não procurou um lugar mais alto, senão um lugar mais baixo, porque dali ela sabia que o Senhor a veria, a contemplaria e a abençoaria. Ó Deus, toma Teu povo desse quarto presente. Continua abençoando esta igreja. Continua exercendo o controle absoluto sobre esta igreja, sobre a vida de cada servo, de cada serva do Senhor. Continua abençoando, Pai, esta obra para que no decorrer dos anos possamos cada vez mais exercer o controle absoluto da história desta igreja, até a volta de Cristo, até a consumação. Continua dando graça, continua abençoando cada família, cada vida que adentrou aqui nesta noite. E se alguém, ó Pai, ainda está indeciso, que o Teu Espírito Santo possa visitar, ó Deus, essa vida com poder, que o Teu Espírito Santo possa convencer essa vida do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, fazendo com que Cristo reine absolutamente nesta vida para a glória e para o louvor do Teu nome. Oramos, ó Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.